1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Capítulo 16, versículo 1 apenas. Continua comigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Só até. Olha, às vezes eu tenho vontade de te falar como é que foi que essa palavra chegou no meu coração assim, sabe? E quando Deus começou a falar comigo, eu estava ajudando um amigo meu lá de Brasília. Essa semana eu converso bastante com ele, acho que quase todos os dias. E numa dessas que eu estava ajudando ele, Deus me falou para falar algo para ele. Eu falei e eu fiquei meditando naquilo que... Sabe quando tu fala um negócio que tu sabe que não veio de você? Parece que não veio de mim, não. Aí esse negócio que eu falei é profundo, hein? Porque eu sei que não fui eu, né? Esse negócio aí é profundo. Eu fiquei minha cabeça meditando. E aí, de alguma forma, Deus me levou ali para Davi. Eu tenho meditado muito sobre Davi. E aí eu fui ler a passagem de Davi, mas aí eu não me contento de ler aquele capítulo. Deixa eu voltar uns capítulos aqui anteriores. E aí, nessa que eu fui lendo, eu achei esse versículo aqui. Que, obviamente, que eu, em alguma fase da minha vida, eu já li esse versículo. Mas eu te confesso que eu nunca tinha atentado para coisas singulares desse versículo. No último versículo do capítulo 15, no primeiro do capítulo 16, a Bíblia diz que Samuel teve dó de Saul. Uma outra versão fala que ele lamentava sobre Saul. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, eu quero que você entenda que existiu Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois veio Davi, que foi o segundo rei de Israel. O homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E o que eu entendi é que muitas vezes nós estamos como Saul. E nós precisamos ser transformados para Davi. Existem Sauls que precisam morrer dentro de mim, dentro de você. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, Jacó em Israel, Deus tem que transformar Saul em Davi. Existe talvez um Saulo que tem que ser transformado em Paulo, um Jacó em Israel, e um Saul que tem que ser transformado em Davi. Então a minha oração nessa noite é que possa morrer, talvez o Saul, que muitas vezes se levanta em nós para dar espaço a Davi. Então deixa eu te contar um pouquinho da história de Saul. Eu não sei se eu vou conseguir acabar essa pregação hoje. Se eu não conseguir, eu termino domingo que vem. Mas eu quero muito tentar e conseguir acabar hoje. E para isso eu não vou abrir a Bíblia. Você pode abrir na sua casa, se você quiser descobrir mais sobre a história de Saul. Você começa ali em Samuel, capítulo 9. E aí você vai ver que a Bíblia diz que o povo de Israel estava pedindo um rei para eles. Um rei que fosse adiante deles, nas batalhas contra os filisteus. E aí, mesmo sem ser o agrado de Deus, porque Deus queria que o povo de Israel o visse como seu próprio rei, todas as nações tinham um rei, e o povo de Israel queria um rei físico, uma figura humana. Não, a gente quer um rei, porque todo mundo tem rei. E aí pediram, então Deus escolheu Saul. E a Bíblia diz que Saul, ele era belo e alto. Saul, a Bíblia diz, ele era tipo o Deja do lado do Moisés.
A Bíblia diz que Saul, o Moisés pequeno, né? A Bíblia diz que os ombros de Saul passavam perante todos. Era um homem grande, uma boa estatura, um homem belo, não como Moisés. E aí a Bíblia diz que Samuel fala com Saul do chamado de Deus para a vida dele, para ele ir adiante do povo. E aí Saul fala, mas quem sou eu? Eu sou da menor família, da menor tribo de Israel. Não sei se você sabe, mas haviam 12 tribos. E a menor das 12 era a tribo de Benjamim. Ele falou, olha, eu sou da menor família, da menor das tribos. Como assim? Deus está me chamando. E é interessante que quando Samuel foi revelar isso, e quando eles foram apresentar Saul como aquele que seria rei, a Bíblia diz que Saul se escondeu. Atenta para esse detalhe que vai ser importante. Samuel foi procurar e a Bíblia diz que eles foram procurar e a Bíblia diz que Saul tinha se escondido entre as malas. Cadê aquele? Está lá, é Saul que se escondeu. Saul, vem cá, tu vai ser rei. E Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Mas no capítulo 10, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul, o transformou em um novo homem, e Saul passou a profetizar entre os profetas. E aqueles que conheciam Saul disseram, mas como é que é? Saul está entre os profetas, ele está profetizando. Mas quem é o pai dele? Ele não é o filho de fulano de tal. Saul está profetizando, Saul está profetizando. E aí a gente vai caminhando na história de Saul. Saul venceu algumas batalhas. Mas quando chega em 1 Samuel, no capítulo 13, Deus tinha dado uma ordem para Saul. Saul venceu algumas batalhas. E Deus tinha dado algumas ordens para Saul. Olha, Saul, é o seguinte: quando você derrotar aquele povo lá, você mata tudo, não fica com nada do que é deles, porque eu não quero que isso contamine o meu povo, então vai lá e destrói tudo. E a Bíblia diz que Saul não fez isso, ele preservou o rei, o melhor dos animais, das coisas daquele povo, e ele trouxe. Além desse erro, a Bíblia diz que Saul, ele estava esperando por Samuel para fazer um sacrifício para Deus, e Samuel demorou. E porque Samuel tinha demorado, ele mesmo, que não poderia fazer porque ele não era sacerdote, ele fez um sacrifício para Deus. E aí quando chega Samuel, disse, o que você fez, Saul? Ah, você demorou demais, Samuel. E o povo já estava indo. Então quando eu vi o povo se afastando, eu já temi, e eu mesmo fiz aqui o sacrifício. Olha, Samuel disse para Saul, Saul, você agiu feito um louco. Você não poderia ter feito isso, tinha que esperar. Ou seja, Saul, ele cometeu 2 erros. O erro de não esperar pelo profeta Samuel e fazer o próprio sacrifício, algo que ele não podia. E depois cometeu o erro de não obedecer a Deus na totalidade da direção de Deus, quando ele preservou o rei e os animais. E quando Samuel chega para repreender Saul, mesmo assim Saul não se arrepende. Saul disse, mas foi o povo que quis preservar, foi o povo que quis o melhor da comida. Eu temi o povo. Então, porque eu temi o povo, eu deixei que isso acontecesse. E a Bíblia diz que Saul falou assim, que Samuel chegou para Saul e disse, olha, Saul, Deus, ele vai rasgar o teu reino. O teu reino ele vai acabar. Se você obedecesse a Deus, você teria o teu reino perpetuamente, mas agora Deus já preparou um homem segundo o seu coração, que vai obedecer todos os seus decretos. E aí a Bíblia diz que Saul, ele pede para Samuel, volta comigo para adorar a Deus, me honra diante do povo. E aí
chega nesse versículo que você leu aqui comigo. Quando a Bíblia diz: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Eu queria te colocar no contexto da história de Saul, para que você entendesse a mudança que precisa haver na minha e na sua vida. O homem de Deus, Samuel, o profeta, estava de alguma forma tendo dó de Saul, e Deus diz: ô Samuel, chega de ter dó, vai lá e unge aquele que eu mandei você ungir, vai lá na casa de Jessé, e vai lá que você vai ungir um dos filhos de Jessé, para ser rei no lugar de Saul. E aqui eu quero que você preste atenção em algo. Muitas vezes nós estamos e somos como Saul. Olha que interessante. Saul foi chamado por Deus, ele era o menor dos menores, não em estatura, mas da menor tribo, da menor família. Deus chama ele se esconde. A Bíblia diz que Deus muda o coração dele, ele recebe algo do Espírito de Deus, ele começa a profetizar, mas ele começou a mostrar as suas deficiências, as suas debilidades, aquilo que não estava ajustado na vida dele. Ele mostrou que ele estava muito preocupado com o povo, com a aprovação das pessoas. Ele disse: ô Samuel, o povo estava se afastando, então eu vi o povo se afastar e eu fiquei preocupado, então eu fiz o sacrifício eu mesmo. Ele estava preocupado em agradar o povo e preocupando-se em agradar o povo, ele desobedeceu a Deus e não matou os animais que tinha para matar. E quando Samuel veio exortar Saul, ao invés dele se arrepender, ele estava mais preocupado em ser honrado diante do povo. E a moral que fica para mim e para você é que Saul já tinha tido o seu encontro, a sua experiência com Deus. Mas apesar de receber uma porção, algo da parte de Deus, Saul, ele não conseguia se ver como Deus o via. Saul não conseguia se enxergar como Deus o enxergava. Vai comigo ali no capítulo 13. Capítulo 15, desculpa. No versículo 17. Capítulo 15, versículo 17. Diz assim: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Olha aqui para mim. Eu não estou lendo tudo para a gente ganhar tempo aqui, mas essa é a parte quando Saul vem exortar Samuel. E quando ele exorta, ele fala: olha só, sendo tu pequeno aos teus olhos, Deus não te ungiu, Deus não te levantou como rei de Israel. Saul era pequeno, não aos olhos de Deus, mas aos olhos dele mesmo. Quando veio o chamado de Deus para Saul, a primeira coisa que ele fala é: mas quem sou eu? Eu sou o pequeno, da menor tribo, da menor família. Quando Samuel foi levantar ele como rei, ele se esconde. Quando ele estava diante do povo, ele começou a temer a atitude do povo, a reação do povo. Ele estava mais preocupado em agradar as pessoas, em provar algo para as pessoas. Ou seja, apesar de ter tido uma experiência com Deus, apesar de ter algumas vitórias que Deus deu para ele, através do Espírito Santo, a identidade de Saul não estava estabelecida. Saul ainda não conseguia se ver como Deus o via. Saul se via pequeno.
Saul se apequenava, mesmo sendo grande em estatura. Saul se escondia. Esse é o problema de todos aqueles que conhecem um pouco de Deus, tiveram algum tipo de experiência com Deus, leem a Bíblia, vão à igreja, mas não conseguem se ver como Deus te vê. Samuel não disse você é pequeno, Samuel disse, olha, Deus te chamou, mesmo você sendo pequeno aos teus olhos. Porque não é assim que Deus te vê, mas você se vê pequeno. Você se inferioriza. Você se esconde quando você é chamado. Você está muito mais preocupado com o que as pessoas pensam ao teu respeito. Você está mais preocupado em agradar as pessoas. Você está mais preocupado com as críticas que as pessoas te fazem. O problema é na sua identidade. Porque você tinha que se ver como Deus te vê. E se você não consegue se ver como Deus te vê, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. E é por isso que muitas vezes Deus usa, e já usou, tenho certeza, alguns Samuéis na sua vida para te acordar. Deus já usou vários Samuéis e dizer, e acorda. Obedece a Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ei, acorda. Não dá para obedecer a Deus pela metade. Não dá para se preocupar mais em agradar aos homens do que agradar a Deus. Acorda. Pessoal, olha aqui para mim. Deixa lá e olha aqui para mim. Obedece a Deus na sua totalidade. Então Deus levanta muitas vezes profetas, pastores, líderes, amigos, pais, esposa, marido, Ele já usou. Eu tenho certeza que Ele já usou alguém para te despertar, para te tirar do estado que você está. Sabe qual é a diferença de Davi, querido? Escuta isso. Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi. E a primeira coisa que Deus fala para Samuel é: Samuel, não atenta para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que é aparente, mas eu vejo o coração. Deus já começou a ir para Samuel. Aí o pai de Davi começa a fazer os filhos dele entrar. Aí chega Eliabe, grandão, bonitão. Samuel olhou, Aí Deus, não é esse aí não. Não vejo aparência, manda passar a fila. Vê o segundo, não é esse também não. Terceiro, não é esse. Quarto, quinto, sexto, não é nenhum desse. Aí Samuel, mas e Deus? Já viu todos os filhos aqui, ô Jessé? Tu não tem mais um filho aí não? Eu tenho um mais novo. Tem o Davizinho pequenininho. Tá lá com as ovelhas lá. Ô Samuel, o cheiro não está muito bom não. Não, manda chamar. Sujo como está mesmo lá, cocô de ovelha, chama que eu quero falar com ele. Quando é Davizinho, é esse aí, ó. É esse aí que Deus escolheu. O homem que é segundo o coração de Deus. Aí acompanha comigo. Vai ler comigo no capítulo 16. Capítulo 16. Não, desculpa, capítulo 17, vai lá comigo. Capítulo 17, versículo 28. Capítulo 17, versículo 28. Diz assim: e ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso?
e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Continua comigo no versículo 32. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Por fim, vai comigo no versículo 42, ainda em 1 Samuel 17, versículo 42. E diz assim: e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Só até aí. Olha aqui para mim. A história de Davi e Golias todos conhecem, não tem como você não conhecer. A Bíblia diz então que o exército de Filisteu estava aparelhado com o exército de Israel. E aí vem Golias, um gigante, e desafia. Falou: olha, me dá um de vocês aí, do povo de Israel, e vamos pelejar, né? Como dizia lá na minha terra, lá em Brasília, no mano a mano. Vamos aqui no mano a mano, eu e um. E se eu perder, a gente sai, a gente recua, mas se vocês perderem, é vocês. E a Bíblia diz que ele ficou durante 40 dias desafiando. E todo o povo, todo o exército estava temendo Golias. Ninguém se levantou contra Golias. Ninguém. E a Bíblia diz que Davi foi levar uma comida que o pai dele mandou para os irmãos. E ele ouviu o povo dizendo: olha, se alguém matar esse Golias aí, o rei vai dar riqueza, vai dar a própria filha dele em casamento e vai tirar todos os impostos da família dele. Davi, como é que é? O rei vai fazer o quê? Vai fazer isso, isso e isso. Aí Eliabe, o irmão dele, falou: está fazendo o que aqui, seu presunçoso? É bem você assim, né, Davi? Tu veio aqui só para ver a peleja, só para ver que a gente se dá mal, só para ver que a gente se borrando tudo, né, Davi? Aí Davi chega para Saul: Saul, seguinte, não fica temendo não, eu vou lá, eu vou nessa batalha. Aí Saul disse: ô Davi, tu não pode ir contra ele, tu ainda é moço, tu é jovem, tu foi criado no pasto. Esse homem aí é criado na arte da guerra desde a sua mocidade, você não pode ir contra ele. Davi: ô Saul, é o seguinte, eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso, um gigante, e eu derrotava eles. Esse gigante aí afrontou o Deus vivo. Esse gigante aí está indo contra o exército de Deus. O mesmo Deus que me livrou da mão do urso, do leão, vai me livrar da mão desse gigante. Saul, então, tá bom, pega aqui a minha armadura. Davi colocou, a roupa não ficou legal, não tinha habilidade com aquilo. Falou: não, fica tranquilo, deixa que eu vou com o meu cajado, com o meu alforje, com as minhas pedrinhas mesmo. Aquilo que eu usava para matar lobo, eu vou usar para matar esse gigante. E quando Golias viu, você leu ali, a Bíblia diz que Golias desprezou Davi, porque era um homem de um gentil aspecto, um homem bonitinho, delicado. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi. Agora escuta isso. Muitas vezes, você talvez ouviu muitas palavras de muitas pessoas, de que você não ia conseguir, de que você era pequeno, de que não ia dar certo. Eu não sei se você já viu aquele filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Aí tem uma cena muito famosa, que todo mundo conhece, que ele fala: aí filhão, hoje é sábado, dia de quê? Dia de basquete, papai. Então vamos lá, jogar basquete. Aí o filhão está lá vai Jordan e tal. Papai, você é profissional. Aí o Smith pega a bola: filhão, não vai ser não se empolga não. Teu pai nunca foi bom.
E provavelmente você nunca será. Aí ele jogou a bola, errou. Aí o moleque pega a bola, bota no cesto, sai tímido. Aí o pai dele chega para ele e diz: filho, nunca deixa ninguém te falar que você não pode fazer algo. As pessoas não conseguem e dizem que você não consegue. Nunca deixa ninguém te dizer que você não consegue, mesmo que esse alguém seja eu. E muitas vezes nós ficamos limitados pelas palavras que nós ouvimos das pessoas. Quem é você para sonhar alto assim? Quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer aquilo? Olha de onde você veio. Você não teve instrução, você não teve educação, você não teve dinheiro, você não teve berço de ouro, e isso, e aquilo, outro. Olha para as suas limitações, olha para as suas falhas, olha para isso, olha para aquilo. E nós recebemos um chamado de Deus. E nós temos experiência com Deus. Deus faz algo na nossa vida. Mas como Saul, nós mesmos dizemos: quem somos nós? Eu sou daquela família pequeno dos pequenos. A gente prefere se esconder. E mesmo quando a gente assume alguma coisa, mesmo quando Deus coloca algo nas nossas mãos, mesmo assim, volta e meia, a nossa convicção é abalada. Volta e meia a gente pensa: não vai dar, eu não vou conseguir, isso é maior do que eu não tenho capacidade para isso. Olha para fulano de tal, como ele faz, olha para o outro, olha para aquele, olha para aquilo. Saul estava tão deficiente no seu interior, na sua identidade, que quando Davi começou a ganhar algumas batalhas, ele teve inveja de Davi, ele queria matar Davi, mesmo Davi não tendo feito nada para ele. Pelo contrário, Davi sempre serviu Saul com todo zelo e com todo amor. Mas Saul tinha inveja no coração, porque Saul não estava conseguindo ser aquilo que Davi estava sendo. Tem um Saul que precisa morrer em você nessa noite. Você percebeu quantas palavras de desprezo que Davi ouviu? Irmão, não sei se você percebeu, mas já começou com o pai dele. Porque o pai nem chamou, o pai nem considerou chamar Davi para apresentar para Samuel. Foi Samuel que perguntou: tá, acabou os teus filhos? Não, tem mais um, calma aí. Acho que eu esqueci. Eu tenho mais um, tá lá. O pai talvez esqueceu do filho. O pai não chamou. O pai não considerou. Talvez o pai não via ele capaz de fazer aquilo. Talvez ele dizia: Eliabe, não, Eliabe é meu filho predileto. Eliabe é forte, isso que é um touro, que é um cavalo. Que é tipo Caio, forte pra caramba. Mas ele esqueceu lá do pequenininho. E talvez você já sentiu isso na sua pele, na sua vida. De ouvir o teu pai e a tua mãe elogiar muito o filho. Dizer: esse aqui não é talentoso. Não, esse aqui, não, desde quando estava no ventre eu já senti uma coisa. E bababá, bababá, bababá. E o pai só fala isso daquele ali, de você nada. Não, mas que esse aqui, olha, vou te dizer, é top. Esse aqui é paranormal. É quase um X-Men. Esse meu filho aqui tem superpoder. O próprio pai dele tinha esquecido. Tu acha que isso abalou Davi? Aí ele vai para a batalha. Aí vem o irmão dele, Eliabe. Ô, teu presunçoso, teu arrogante, tu é muito sonhador. Tu acha que tu pode tudo, né? Tá vendo todo mundo aqui com medo, o povo da guerra, e você, desse tamanho, vem aqui, presunçoso. É o Will Smith. O povo não consegue. Aí quer dizer que você também não consegue. Aí veio o irmão dele. Aí ele vai para Saul. Aí o rei, a autoridade diz: não, ô Davi, esquece. Tu é muito pequeno. Ele nasceu na guerra. Esquece. Ele: não, eu vou. Aí vem um adversário dele. E ri dele. E despreza ele. Meu irmão, quantas pessoas? Todas as pessoas olharam para ele com desprezo.
todas as pessoas disseram: você não consegue, você não pode, você não consegue, você não pode, você não consegue, você não pode. Mas isso não abalou Davi. Isso não abalou Davi. Davi não deixou de acreditar. Davi não deixou de sonhar. Davi não deixou de acreditar que ele podia ir lá e matar aquele gigante. Você tem que parar de se ver menor do que o seu propósito. Você é do tamanho exato do teu propósito. Tu tem que parar de se ver muito pequeno diante de um sonho muito grande. E aí sabe qual é o problema? É que a gente prefere ter um discurso de humildade. Não, eu me contento com pouco, Xandão. Eu sou humilde, eu não preciso de muito. Não, tá bom. Sabe o que Deus falou para mim? É que esse discurso disfarçado de humildade mostra o quanto que nós somos egoístas. O quanto que nós pensamos apenas em nós. O teu propósito tem a ver com pessoas, com vidas. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero te levantar como libertador. Quando Deus chama Saul, ele diz: Saul, o meu povo está na batalha, eu vou te levantar como rei. Ou seja, tinha um propósito. Não se resumia apenas a Saul, a Moisés. Falava a respeito de um povo, de uma nação. Quando você se esconde, quando você se apequena, quando você se acovarda, e está dizendo: não, tá bom, essa posição aqui, ó, ninguém está me vendo, está tudo tranquilo, está sossegado. É porque você está preocupando apenas com você, com o seu bem-estar, com a sua comodidade, com o seu conforto, com a sua tranquilidade. Você não está querendo ir para a batalha para vencer pelo povo. Talvez está um povo lá com medo. E precisa de alguém que se levanta para derrotar o gigante. Talvez está um povo lá como Josué pegou. Moisés acaba de morrer. Imagina, Moisés era o cara. Moisés era o cara. Tinha acabado de morrer. O que Jesus disse para Josué? Ei, Josué, ser forte. Ser corajoso, Josué. Tenha bom ânimo. Como eu fui com Moisés, eu vou contigo. Vamos lá, Josué, que o povo está desanimado. E eu tenho que ter alguém para fazer esse povo entrar na terra prometida. Porque se não te levantar, esse povo não vai. E Deus quer levantar a mim, quer levantar a você. Para que você possa levar um povo, uma nação, uma galera, a sua família, a galera da escola, do skate, seja quem for, para viver as promessas de Deus, para não parar no gigante. Para que você comece a despertar as pessoas e dizer: ei, para de se ver pequeno. Tu é pequeno aos teus olhos, mas tu tem que se ver como Deus te vê. Para de se ver pequeno. Não foi Deus que te escolheu, não foi Ele que te chamou. E aí, ao invés de você se ver grande, grande na estatura que Deus te fez, você prefere baixar o teu propósito. Você entendeu ou não? Ao invés de você se ver como Deus te vê, você se esconde, você se apequena, aí o teu propósito que ficou aqui porque você se abaixou, aí você pega ele e reduz aqui, ó. Para ficar do tamanho que você está, não do tamanho que você é. Você resumiu o teu propósito. Você reduziu o tamanho do teu propósito. Você está reduzindo o tamanho que você pode, o raio que você pode impactar as pessoas. Quando eu falo raio é matemática, hein, pessoal? Né? Quem não fugiu da escola sabe o que é raio, né? Então é isso aí. Diâmetro e tal. Lembra matemática, galera aí do fundão, que, né, tem pão sem aula, vou lembrar aqui, hein? Meu irmão, tu está em um lugar e existe um raio de pessoas que você pode atingir, que você pode alcançar. E não dá para cada palavra
Para cada pessoa que vem e diz, você não consegue, você é presunçoso, para de sonhar demais, você é pequena, olha de onde você veio, você não deu certo nisso, você nunca conseguiu, o teu pai não conseguiu, você não consegue, filho de peixinho, peixinho é. Irmão, pode vir quem for. É pai, é irmão, é o meu governador, é o meu líder, é o meu patrão, seja quem for, pode ser o meu adversário, seja quem for. Calma aí, ó. Foi Deus que me chamou. Eu sou do tamanho do meu propósito, eu consigo cumprir, porque Deus me deu capacidade para cumprir o meu propósito. Eu não vou ficar me acovardando, me escondendo, porque isso não diz respeito apenas a mim. E não dá para você ficar esperando que... Aí deixa eu te falar algo para a gente finalizar. Para de ter dó de você mesmo. Deus disse, Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Porque enquanto você tiver dó, enquanto Saul não morrer, enquanto Saul não passar, Davi não se levanta. Até quando você vai ter dó de você mesmo? Até quando você vai ter autopiedade? Até quando você vai conversar com as pessoas e dizer de onde você veio, como a sua vida foi difícil, e aquilo que você passou, e o passado e não sei o quê? Até quando? Ah, mas você não sabe o quanto que eu sofri. Ah, mas por favor, quem não sofreu aqui, levanta a mão. Eu te faço sofrer agora. Brincadeira. Quem é que não sofreu, meu irmão? Quem é que não teve uma vida difícil? Quem é que não passou por problema? Quem é que não tem cicatriz? Quem é? Mas tem pessoas que escolhem viver a vida como Saul. E tem pessoas que escolhem se transformar em Paulos, Davis, Israéis. Enquanto você tiver dó de você mesmo, você não vai ser quem Deus te chamou para ser. Davi estava resolvido. E o problema, querido, não está no erro, não está na falha, não está no fracasso. Porque você conhece a história de Davi. E você sabe que Davi errou. Davi cometeu adultério. Assim como a Bíblia diz que Deus veio e mudou o coração de Saul, a Bíblia diz também que Deus também veio, o Espírito veio sobre Davi. E assim como Saul errou, Davi também errou. E tu pode dizer, mas Xandão, parece que Deus usou uma medida com Saul e outra com Davi. Não. Mas olha a postura de Saul. Quando Samuel o corrigiu, Saul disse, eu temi o povo. Porque é o povo. Mas vai comigo apenas para me honrar diante do povo. O povo. As pessoas. Quando o profeta Natan vai corrigir Davi. Ei, Davi, não vou te contar a parábola que você sabe muito bem. Davi, tu errou, né? Tu pecou, né, Davi? Sabe o que Davi fez? Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Deus, pequei contra os céus e contra ti somente eu pequei. Davi errava, querido. Davi errou. Davi falhou, como eu falho, como você falha. A questão é que Davi estava muito mais voltado, interessado, preocupado com a opinião, com o olhar de Deus, em querer agradar a Deus, do que preocupado na aprovação dos homens, na crítica dos homens, aquilo que os homens falam. Davi estava muito mais ouvindo aquilo que Deus falava ao respeito dele, mesmo que Deus tivesse que corrigir Davi, do que preocupado com o que as pessoas falavam. Essa é a diferença entre um Saul que erra e um Davi que erra. Davi, quando errou, a primeira coisa foi Deus. Deus, eu pequei. Eu pequei contra ti, pai.
Não retira de mim o teu espírito. Ele mostrou um arrependimento. Você pode fracassar. Você fracassou, você erra, você errou. Mas você age como Davi. Bota um coração diante de Deus arrependido. E entende que você continua sendo um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Ou você vive como Saul, sem entender quem você é em Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, estava no finalzinho já, acabando a pregação assim, a Deus falou algo muito interessante ao meu coração, querido. Escuta isso. Nessa igreja aqui a gente prega muito sobre perdão, o amor, o quanto você é amado, o quanto você é perdoado, você sabe disso. E muitas vezes a gente consegue receber o perdão para o nosso passado antes de conhecer a Cristo. Você talvez conseguiu se perdoar, conseguiu antes de vir para a igreja, antes de conhecer a Deus, ter intimidade, ler a palavra, orar, eu fiz isso, tá, mas está no passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, então eu sei que ficou para trás, está tudo certo, passou. O problema é que muitas vezes eu e você não conseguimos nos perdoar das falhas, dos fracassos, das derrotas que a gente obteve depois que a gente conheceu a Cristo. Quando Saul errou, Deus já tinha mudado o coração dele. Deus já tinha tido uma experiência com Deus. E talvez tem pessoas aqui nessa noite que ainda carrega fardos, ou vivem em dilemas, em pensamentos ruins, porque não entendem aquilo que viveram, aquilo que estão vivendo, depois que conheceram a Cristo. Ah, Deus, beleza. Antes de te conhecer, eu até tinha desculpa, tinha argumento, mas eu já te conheci. Eu conheço a tua palavra. Quantos retiros que eu fui. Quantas experiências que eu tive contigo. Como é que pode eu ter feito isso? Eu ter passado por aquilo, e aquilo outro, e aquilo não sei o quê. E não consegue romper. E não consegue sair da posição que está. Está preso nessa posição. Sabe o que nós precisamos, eu e você, queridos? Nós precisamos dar ouvidos. Acima de tudo que eu falei aqui, escuta isso. Nós precisamos dar ouvido à direção de Deus para Samuel. Que direção, Xandão? Além da de não ter dó de Saul. A direção de: ei, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Você precisa olhar assim para as pessoas, porque Deus também já te usou e vai te usar como Samuel, amém? Deus vai te usar como Samuel. E você vai ter que olhar para as pessoas e não ver as pessoas pela aparência. Ah, mas o cara está ali, ó, todo sujão. O cara está ali, todo largado. Olha a aparência dele, todo maltrapilho. Tu não vê a aparência. Tem que ver o coração. Eu já te contei a minha história aqui, um pouco dela. O cara que me pegou para me discipular, para me fazer líder. Quando eu olho para trás, eu digo, ele era louco. Porque eu mesmo não investi em mim. Eu tinha todos os problemas de Saul. Todos e mais um pouco. Saul era fichinha perto dos meus problemas. E talvez eu não conseguiria olhar para um cara como eu era e dizer, vai dar em alguma coisa, vou investir. Então, primeiro, para a gente ser Samuel na vida de alguém, a gente tem que desconsiderar o estereótipo, a aparência.
tirar uns preconceitos bobos, tirar uns padrões que a gente tem, uns conceitos que a gente tem na nossa vida, que é preconceito, é aparência. E conseguir ver o diamante na sua forma bruta. Porque depois que for lapidado é fácil falar. Depois que já passou por um processo de lapidação, é fácil elogiar. Quero ver quando era uma pedra bruta. Uma pessoa que dava trabalho, que era inconstante, que vivia murmurando, reclamando, chorando, que ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Então, primeiro seja Samuel. Mas entenda. Seja Samuel com você mesmo. Para de olhar para a sua aparência. Para de olhar para o espelho e ver se você se vê grande, capaz, ou o que você vê. Mas eu tenho isso, essa limitação. Para de ver a tua aparência. Porque Deus não te vê como você se vê. O homem vê o estereótipo, Deus vê o coração. Então para de olhar para aquilo que muitas vezes é visível. As falhas, as deficiências. Todos nós temos, queridos. Sabe, às vezes você vê algum coach falando. Estava vendo um esses dias aí. Aí ele falou como ele educou o filho dele. Meu filho fez um negócio na igreja lá e eu eduquei assim. Eu falei, nossa, queria ser um pai assim. Que exemplo. Aí eu pensei, mas ele contou o dia que ele conseguiu educar direitinho, né? Vai me dizer que ele nunca perdeu a cabeça com o filho dele? Falou. Tu vê os coaches falando, as pessoas, elas só contam, né? Claro, né? Um dia eu agi com uma sabedoria, meu irmão. Um dia eu dei um conselho, fiz isso com meu filho, fiz isso para minha esposa, para o meu marido eu honro, eu faço isso, eu falo aquilo. É porque não contou os dias que descasca o marido. É que não contou quando desce do salto. Então todo mundo aqui falha, meu irmão. Acorda. Todo mundo aqui erra. Agora tu pode ficar preso no erro, pensando no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão aprovando, no que elas estão criticando. Tu pode dizer, olha, Deus, eu errei, pai. Eu falhei, eu estou arrependido. Mas eu continuo sendo chamado por Deus. Eu continuo tendo um coração inclinado para Deus, voltado para Deus. Eu continuo recebendo da graça e do perdão de Deus. Davi foi um dos homens que mais pregou sobre a graça, já no Antigo Testamento. Davi entendeu o que era graça. Então, se vê como Deus te vê. E Deus não vê a aparência, Deus vê o teu coração. Amém?